Oi, gente. Já é a noite. Eu cheguei do trabalho, já merendei, tomei um banho. E hoje à noite, normalmente seria para eu ficar com os meus filhos em casa, mas eu vou estudar, então por isso os meus filhos não estão aqui comigo. Eles estão com meu marido. Meu marido levou para a loja que ele tem, né, para ficar com os meninos. E aí eu resolvi gravar aqui. Eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos, né? Um deles é essa, digamos que essa rotina que muitas vezes a gente, mulher, tem, né? Que é tão cansativo, que é tão cheia de coisas. Quando a gente enche o nosso dia de coisas, a gente precisa saber organizar para a gente não ficar tão cansada. Ontem, quando eu fui no final da noite, quando eu já tava indo dormir, eu tava parando para pensar um pouquinho, sabe? Tava falando assim com Deus: Deus, eu preciso de um tempo para descansar e isso depende de mim. É uma questão que só depende de mim. Não adianta a gente colocar a culpa nas contas que a gente tem que pagar, não adianta a gente ter que colocar a culpa na família, no trabalho. É a gente quem faz a agenda da gente, é a gente quem organiza o tempo da gente. E hoje eu fiz uma escolha, né? Hoje, não só no dia de hoje, mas nos tempos de hoje, eu fiz uma escolha. Então eu estou estudando. Esse tempo de estudo está sendo um tempo de crescimento para mim. Mas hoje eu parei para pensar, quando eu estava lá no meu trabalho, né, eu estava bem cansada. Eu tava pensando, meu Deus, eu tô muito. Eu tô sobrecarregando o meu corpo, eu tô sobrecarregando a minha função cognitiva, porque eu trabalho, né, de manhã e à tarde com produção de aulas, de material de aulas. Então, eu tô lendo e eu tô produzindo textos o tempo todo, né? E aí, quando eu chego em casa à noite, o que que eu vou fazer? Eu vou produzir mais textos, eu vou ler, né? Eu vou continuar estudando e produzindo mais textos e refletindo e tal. Então eu acabo sobrecarregando. E eu estava lá no meu trabalho, tirei um tempinho para ir no banheiro, foi aí que eu fiz essa reflexão de que a gente precisa parar. E aí eu me lembrei de uma coisa: Deus deu o descanso. Deus colocou a necessidade, aliás, não vou nem dizer necessidade, mas Deus deu o descanso, Deus deu a condição de descanso. E esse descanso não é só para nós, seres humanos, mas é para tudo que há na natureza. Então, se você olha para a natureza, todo ser vivo, ele precisa de um tempo onde ele vai se refazer, onde ele vai refazer a sua energia, né? Onde ele vai reiniciar um ciclo diário. Então a gente precisa estar alinhado com a natureza que Deus colocou, né? Nós fazemos parte dessa natureza criada por Deus. E eu estava pensando isso no meu momento, né? Meu momento lá no meu trabalho. E enquanto eu estava ali me sentindo cansada, e eu pensei, é natural eu estar cansada, porque é da minha natureza humana, né? Eu preciso desse tempo de descanso. Então eu me lembrei, assim como um músculo, quando a gente faz um treinamento muscular, a gente aplica ali um treino, uma sobrecarga, e a gente precisa dar o descanso para o músculo. Então a gente faz aqueles intervalos de dias, né, para a gente voltar a exercitar, a mexer naquela musculatura. Então o músculo precisa desse tempo para se regenerar. E quando a gente dá esse tempo de descanso para o músculo, o que que acontece? Ele se fortalece no tempo de descanso. Então, enquanto você vai treinar, você estimula com a sobrecarga, você cansa o músculo e você dá aquele dia de descanso para ele. Nesse dia de descanso, você não está simplesmente não fazendo nada, você está permitindo que o seu músculo se fortaleça. Então, ele vai se regenerar, se tornando mais forte.
Então eu entendi que o tempo de descanso, ele faz com que a gente seja melhor, com que a gente seja mais forte. Então, quando eu estou dando um descanso nas minhas atividades, a minha mente, ela está organizando os meus pensamentos e com a minha mente descansada, eu consigo produzir muito, mas muito melhor. Então, eu estou escrevendo um projeto para uma seleção e eu preciso ter ideias originais, ideias criativas, né? Eu preciso que a minha mente esteja bem focada, bem concentrada. E se eu simplesmente querer fazer essa atividade de forma forçada, eu não vou atingir um bom resultado. Mas se eu paro, se eu dou o descanso necessário que o meu corpo, que a minha mente precisa, eu consigo voltar para o meu estudo e produzir. Então, quando a gente está cansado, a gente pode levar um tempo longo para produzir uma atividade, né? Então, você, às vezes, se eu tô ali cansada, eu posso sentar na frente do computador e passar 2 horas ali tentando organizar as minhas ideias para conseguir focar. Mas por causa do cansaço, eu não consigo me aprofundar, não consigo focar. É como você dar um mergulho que precisa de oxigênio, sem você ter levado oxigênio, você não consegue ir tão fundo. Mas quando eu dou o meu tempo de descanso, então eu volto e eu consigo produzir em meia hora. Em meia hora eu consigo finalizar alguma coisa ali. Então, simplesmente por causa do tempo do descanso. Então, eu tenho me lembrado do que Deus nos ensinou. Deus nos deu o tempo de descanso. Então, a gente não pode ficar dando lugar, dando espaço na nossa cabeça para pensar que você precisa estar o tempo todo ocupada, você precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa. É preguiça você ficar ali descansando. Você não pode parar. O mundo que a gente vive hoje é assim, a gente não pode parar. E quando você tá tão cansado, muitas vezes você vai buscar distrações para sua mente. E aí é onde muitas vezes as tentações, o inimigo das nossas vidas vem e coloca ali diante do nosso cansaço algumas possibilidades que não vão ser benéficas, que não vão ser produtivas. Então, quando você está ali muito cansado, você pode muito bem cair numa conversa de fofoca, ou você pode ir para uma rede social também para ficar olhando coisas que não vão te acrescentar nada, e aí quando você vê, você fica com aquela sensação, poxa, tempo perdido. E as minhas coisas continuam ali para eu fazer. E a minha louça continua ali me esperando para eu lavar. E deu o tempo da comida e eu ainda não fiz. Porque muitas vezes você não está dando o descanso necessário. Quando a gente está descansado, a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente faz muito melhor, sabe? Porque a gente tem uma energia que é suficiente para a gente conseguir fazer aquela atividade. Mas quando a gente está cansado, é como se a nossa energia tivesse reduzido. Então, é como você pegar uma lanterna que a bateria tá fraquinha, sabe? E aí ela não consegue iluminar tão bem. Mas quando você vai lá e recarrega, ela fica completa a carga e então ela consegue iluminar bem. Então, eu quero te dar um recado hoje, né? Recarregue as suas energias. Então, o seu tempo de descanso, ele é um presente de Deus. E você pode utilizar esse tempo com ele, sabe? O sábado, né? O sabate, que é o dia de descanso, é para você desfrutar. E você pode desfrutar da vida com Deus, desfrute da presença dos seus familiares. Tire um tempo de descanso para você ligar para a sua mãe, para o seu pai, ou para alguma amiga que você não está falando faz tempo, sabe? Então, essas coisas, elas provocam descanso, elas dão descanso para a gente. O descanso não é só dormir. O descanso é fazer algo que não está programado. Isso é ócio, isso é o lazer. O lazer, ele tem que ser algo que não esteja programado, que seja natural, que seja de total interesse seu. E quando a gente está com os nossos interesses, o nosso coração está em Deus,
nós podemos descansar em Deus. Então, uma coisa é quando você tem uma rotina de estudo bíblico e você já tem aquilo programado, que você vai lá ler a Bíblia, ora dentro daquele horário programado, né, naquele momento programado, dia programado. Outra coisa é quando você espontaneamente vai descansar e escolhe fazer isso buscando algo que vem de Deus, como ler um salmo, como ouvir um louvor e cantar um louvor, sabe? Como assistir uma série evangelística como The Chosen, né? Eu quero recomendar aqui que eu comecei o meu tempo de descanso assistindo The Chosen na pandemia, que eu ficava sozinha em casa com os meus filhos e filho não para, né? Não dá descanso para a mãe. E eles eram pequenos, então depois do almoço eu escolhi ter o meu tempo de descanso. E aí eu dizia para eles, agora é o tempo de descanso da mamãe. E eu armava uma rede, que aqui no Ceará é de costume da gente, pegava o meu celular e colocava lá no The Chosen. Foi quando eu descobri a série The Chosen. E aí eu assistia um capítulo da série que não passava ali de 1 hora, mais ou menos isso, acho que não chegava a 1 hora. E eu comecei a ter o meu tempo de descanso ali. Mas muitas vezes eu negligencio, mas o Espírito Santo vem e me lembra, como ele tem me lembrado hoje, quando foi que eu parei para descansar. Né? E eu quero deixar para você essa reflexão, né? Essa palavra também, para que você possa pensar se você está dando o seu tempo de descanso, para que você possa crescer. Né? Lembra do exemplo que eu te dei do músculo? O músculo da gente, ele cresce nesse tempo de descanso. Então, para que você possa crescer, para que você possa enxergar melhor a sua vida, aproveitar melhor a sua vida, não ficar só nessa rotina de acorda, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, despenca na cama para desmaiar, para dormir de novo, aí acorda de novo, faz as mesmas coisas. Cuidado com a rotina, porque ela vai gerando uma sensação de que a vida não tem muito sentido, né? E aí a gente às vezes acaba sofrendo por conta dessa rotina. Então, quero te convidar a refletir sobre isso hoje. E para finalizar esse vídeo, eu quero recomendar para você a leitura que está na Bíblia, né, no livro de Êxodo, o capítulo 20, dos versículos 8 até o versículo 11. Nessa parte de Êxodo, Moisés está recebendo os 10 mandamentos de Deus, né, da parte de Deus, para ensinar as pessoas. Eu entendo que esses mandamentos, eles são para que o povo consiga ter um bom convívio social, para que o povo consiga desfrutar da vida. E diz assim, a partir do 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Quanta coisa, hein? 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia Deus descansou. Mas ao 7º dia descansou. Então, se Deus, que é Deus, tirou um dia para descansar, por que você acha que você não precisa desse dia de descanso, né? Isso aqui palavras minhas, tá? Descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, se você é uma pessoa privilegiada, que tem um emprego, né, que tem ali os dias de trabalho e nem todos os dias você trabalha, tire um tempo para você ouvir a Deus, para você descansar em Deus, santifique esse tempo para você estar com Deus, mas não é um tempo de você se comprometer de ir para a igreja, entendeu? É um tempo para você descansar, para você
repousar em Deus, para você recarregar a sua energia para os próximos 6 dias, tá? Então, tira um tempinho para você. Não precisa ser o dia inteiro. Se você, às vezes, tem uma rotina que é tão acelerada, você pode ir começando aos pouquinhos, né? Pelo menos a minha rotina, por mim mesma, eu não consigo fazer tanto tempo, mas eu pelo menos comecei. E aí, à medida que eu vou começando, Deus vai me dando mais condição de ter mais tempo. Então, eu finalizo esse vídeo por aqui, porque eu tenho que correr ali para estudar. Tchau! Se você gostou do conteúdo, clica no curtir, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu te convido a se inscrever no canal, que você vai ser muito bem-vindo. Tchau! Fique com Deus!